gente, vamos lá, né? Continuar nossas aulas aqui de ADO, tá? Hoje com o tema de ADO linear de segunda ordem, tá? Na verdade, eu vou fazer algum aparato um pouco mais geral, que até servem para ADOs de ordem superior. É um vídeo teórico, um pouco longo, mas como eu sempre costumo dizer, né? Fazer um exemplo não é entender o assunto. Então, primeiramente, eu sempre gosto de ter um vídeo teórico e depois fazer alguns exercícios. Sendo que o exercício, você aprende mais, né? Mas eu acredito que você aprenda mais quando você tem uma boa teoria, tá? Então vamos lá, sem mais delongas. A gente vai definir, né? Tem várias formas, né? Assim, dependendo do livro, né? Um EDO de segunda ordem é aquela EDO que apresenta uma segunda derivada, tá? Mais uma função de x acompanhando a primeira derivada, mais uma função de x também acompanhando a própria função que a gente está procurando, né? Que é a nossa variável, né? É a função y, igual a uma f de x, tá? Nesse caso aqui eu não coloquei função nenhuma na frente da segunda derivada, posteriormente eu vou estar escrevendo, mas caso existisse, bastava dividir tudo por essa função aqui para ficar 1, tá? Até porque o que eu vou estar falando aqui, né, dos teoremas, não vou estar demonstrando eles, né, mas vou estar enunciando, eles funcionam, né, e as suas demonstrações, não é que eles só funcionam, eles funcionam em casos gerais, mas as suas demonstrações, eles seguem esse formato, tá, que eu vou estar chamando de asterisco, para as funções linear de segunda ordem, tá? Então, algumas condições que a gente vai estar falando aqui rapidamente, né? Até para a gente poder estar dizendo. Vamos dizer que as nossas funções P, Q e F, tá? Elas são funções contínuas, né? Tá? São funções contínuas de algum intervalo da reta em R, tá? Então, esse intervalozinho aqui, né? Eu vou estar chamando ele simplesmente, posteriormente, de I, tá? Né? Então, toda vez que a gente for falar de um ponto no intervalo, é um ponto do intervalo onde essas funções são contínuas, tá? Caso contrário, não faz nem sentido a gente estar falando. Então, algumas outras observações. Quais, professor? Se a nossa f de x, né? Aquela que está do lado direito ali da igualdade, ela for igual a zero, a gente diz que essa equação ela é homogênea, tá? E outra observação é que se essa f, né, for uma função diferente de zero, então ela é não homogênea. Confundam, por favor, né, com funções homogêneas, EDO homogêneo, por aí vai, tá bom? Então, vou enunciar um teorema. Ele é um teorema importantíssimo, tá? Um dos mais importantes quando falo de EDO no caso, tá? Não vou fazer a demonstração do teorema, mas eu vou enunciá-lo e esse teorema precisa ser guardado para que você possa utilizá-lo em certas situações teóricas, tá? E também em certas situações práticas. Então, muito bem. Digamos que nós temos um EDO, né, desse tipo asterisco, e aconteça o seguinte: a f, a q e a p são funções contínuas, tá? São funções contínuas em algum intervalo, né? Contido nos reais, tá? Então, existe um local onde todas essas funções são contínuas e outras duas condições acontecem. A primeira derivada num ponto C é igual a um y1 e a função aplicada nesse ponto C é um certo y2 ou y0. Então, obviamente, tá, que eu estou dizendo que esse C, né, aqui, ele pertence a esse intervalo, tá? Porque eu não ia estar analisando um C fora do intervalo, né? Porque eu só vou analisar onde há continuidade das funções, tá? Então, se isso aí acontecer, né? Teorema, essas aqui são as hipóteses do teorema, tá? São as minhas hipóteses. Se isso acontecer,
O que eu tenho como verdade, né? Então, a nossa função, que eu vou escrever sem estar botando as variáveis x, tá? Mas vocês sabem que são funções de x e derivadas de funções de x. Essa funçãozinha aqui tem solução única nesse intervalozinho aí, tá? Tem solução única nesse intervalo. Então, esse teorema é o teorema de... Essa aqui é a nossa tese do teorema. De existência e unicidade. Então, nessas condições em que a função P, Q e F são contínuas, em um certo intervalo, se eu souber quanto é a primeira derivada aplicada em um valor e a função aplicada em um valor, nessa região, né, nesse intervalo, essa função vai ter solução única. A gente sabe que existe uma família de funções que é a solução de um ADO, mas nesse caso aqui é a única, que é o que nós conhecemos como PVI, né? Problema de valor inicial. Tá? Vamos fazer alguns exemplos de PVI posteriormente, mas é importante saber o porquê que elas são únicas. Né? Os próximos teoremas eu vou estar fazendo as suas devidas demonstrações, tá? Então vamos para eles, né? Então, o primeiro teorema que eu vou enunciar na aula de hoje, vou chamar aqui de teorema 1, né? Porque aquele outro eu não chamei de teorema 1, é o teorema de existência e unicidade, eu não fiz demonstração. Então, esse teorema aqui. Então diz o seguinte, o teorema. Se y1 é solução, né? Vamos nos concentrar nas homogêneas, tá? Para esses teoremas. Então, f de x sendo zero. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Se y1 é solução, como eu falei, eu vou me concentrar nas homogêneas. Tá? Solução de y duas linhas mais py' mais qy igual a zero, então cy1 é solução. Tá? Esse C aí é um número real. Tá? C pertence aos números reais. Então quer dizer que se eu tiver uma função que é solução, essa função multiplicada por uma constante vai continuar sendo solução, né? Então, como que a gente demonstra que isso é verdade, né? Ora, não é difícil. Vamos pegar esse valor aqui, né, cy1, e aplicar na função. Então, a gente vai ter cy1 duas vezes derivada, mais cy1 uma vez derivada, mais que acompanha a própria função, que no caso é cy1, tá? Eu vou só, como eu sei que a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada, então isso vai ficar assim, c vezes y derivado duas vezes, mais, vou botar a constante para fora, tá? E p para dentro, porque não importa onde a constante está e a função p é como se fosse um coeficiente, é o coeficiente, né? Então c que multiplica p, y', que a constante pode sair da derivada, mas eu vou simplesmente trocar de posição aqui na forma de escrever. Então, QY1. E como C é fator comum, eu posso pôr C para fora. Então, isso vai ficar assim. P, aqui é um Y1, né? Y1 mais QY1. E por hipótese, essa Y1 é solução. Então, essa parte toda é zero. Então, uma constante vezes zero é zero. Sendo assim, nós temos que CY1 também é solução, né? Porque ele zerou a EDO, tá bom? Então, o primeiro fato importante que vocês têm que guardar, tá bom? Que pegar uma solução e multiplicar ela por uma constante, isso continua sendo uma solução. O próximo teorema, ele é mais importante ainda, tá? Ele acaba se tornando mais importante porque é ele que vai dar a cara, né, do tipo de solução para a gente, tá? Então, teorema 2, olha lá. O que o teorema diz, professor? Seguinte, sejam, né,
y1 e y2 soluções de y duas linhas mais py' mais qy igual a zero, tá? Então, y1 mais y2 também é solução. O que esse teorema está dizendo? Que a soma de soluções de um EDO de segunda ordem ainda é solução. Esse teorema é muito importante, gente, tá? Entendê-lo, né? Saber que isso é verdade, tá? Então, a soma de soluções de um EDO de segunda ordem linear homogênea também é solução, certo? Então, como que a gente demonstra isso? A gente aplica essa soma de soluções na equação. Como que isso vai ficar? Y1 mais y2, né? Derivado duas vezes, mais P que multiplica y1 mais y2 derivada uma vez, mais Q que multiplica y1 mais y2. Tá? Então isso aí vai ser o quê, né? A soma das derivadas é a derivada da soma, né? Não importa a quantidade de vezes, então isso é y1 derivado duas vezes mais y2 derivado duas vezes, mais a soma das derivadas é a derivada das somas e P eu posso distribuir, né? Após fazer essas derivadas, então fica assim. Py1 derivada mais py2 derivada. Mais, aqui eu vou simplesmente distribuir a função Q. Então fica qy1 mais qy2. Rearranjando, como que a gente pode escrever? Y1 derivado duas vezes mais py1 derivado uma vez mais qy1. Tudo isso mais py2 derivado duas vezes. Opa, simplesmente y2 derivado duas vezes, né? Não está com p. Mais py2 derivado uma vez mais qy2. Por hipótese, y1 é solução, então essa parte dá zero. E por hipótese também, y2 é solução, então essa parte dá zero. Ou seja, isso é 0 mais 0, que é 0. Sendo assim, nós temos que realmente a soma de soluções ainda é uma solução. E o teorema 3 eu não vou demonstrar porque, na verdade, o teorema 1 e 2 faz essa demonstração para a gente, né? Age como demonstração. O que o teorema 3 diz, professor? Ora, o teorema 3 diz o seguinte. Se nós temos uma y1 e y2 que são soluções, né? Você já fez isso, professor? Calma. Soluções de y derivado duas vezes mais py derivado uma vez mais qy igual a zero. Então, o que vai acontecer? Vou chamar aqui de uma y, tá? Grandona, né? Vou chamar y grandona. Igual a C1 y1 mais C2 y2 é solução. Ora mais. Tá? Preciso demonstrar, né? Porque eu já demonstrei que multiplicar por uma constante torna solução. Então, se y1 é solução, C1 y1 é solução. Multiplicar por uma constante torna solução. Então, se y2 é solução, C2 y2 é solução. Então, essa y grande aqui, que é a soma dessas soluções, também é solução, porque se C1 y1 é solução e C2 y2 é solução, a soma é solução. A demonstração do teorema 1 e 2 demonstram esse teorema, tá? Na verdade, o teorema era esse, né? Somente esse. Mas eu separei ele em partes para não ficar tão longa a demonstração, tá? Então, a demonstração basta ver, né? No caso, o teorema 1, não só ver, né? Ver sabendo que está utilizando. E o teorema 2, tá? Então, esse vídeo foi para a gente estar falando da unicidade, do teorema de unicidade, existência e unicidade, e o teorema de que a forma, né, das soluções de um EDO de segunda ordem. E aí eu vou deixar um vídeo já para a gente, vou deixar uma pergunta, né? Será se as EDOs de segunda ordem só tem soluções desse tipo, né? Será se são sempre assim? Então, isso é uma indagação que a gente conversa já já
posteriormente, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.